Retornamos a esse segundo e último bloco do Direito em Foco de hoje. Estamos conversando com o Dr. Adão Bacarin, auditor fiscal do trabalho. Doutor Adão, na área nossa de atuação, do senhor em especial, quais as atividades que mais incidem em questionamentos perante o Ministério do Trabalho? Agricultura, indústria química, como é que funciona a cerâmica? Bom, em relação à indústria química, nós tivemos problemas aqui em Araras, que foram encaminhados para o Ministério Público do Trabalho, já que o empregador específico, ele não tinha intenção em resolver o problema, ou os problemas, certo? Em relação às empresas que atuam na área rural, os problemas existem, com toda certeza, principalmente aqueles que contratam empregados sem registro. E muitas vezes o empregador alega que para contratar uma turma de 40 pessoas, se ele registrar essas pessoas, eles não aceitam, porque estão recebendo seguro-desemprego. Então, é fraude, é ilegal, é imoral, né? E quando há esse posicionamento dos empregadores, nós convocamos um comando, que ele é especializado em atuação na área rural, que chama-se Comando Móvel. E ele vem acompanhado pela Polícia Federal, ele vem acompanhado por procuradores, pela Polícia Civil. Enfim, é feito um trabalho muito assim, rigoroso nas empresas, que não cumpre principalmente esse aspecto de registrar os empregados. Tivemos um episódio desse aqui, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Na cidade de Araras, não. Mas na região é comum. Na região é comum acontecer esses procedimentos. Agora, eu gostaria de tocar uma ferida que é até de cunho eminentemente cultural, que é a questão do seguro-desemprego, né? Nós temos um trabalhador que tem a cultura daquele fazer acordo quando ele estiver saindo da empresa, ou ele quer pedir a demissão, né? Mas ele quer usar o fundo de garantia, ele quer usar o seguro-desemprego, isso até tem um veio assistencialista, que até o governo tem privilegiado nos últimos tempos, e o empregador que também acaba comungando dessa ideia nefasta, no meu ponto de vista. Eu queria um posicionamento do senhor sobre isso, ou uma orientação sobre isso. Bom, o acordo perante a justiça, ele não é permitido. Não existe. Não existe. Né? Ou você manda embora nesse sem justa aspecto, causa, ou, paga tudo, isso. Ou pede a conta e perde tudo. Ou pede demissão, ou é dispensado. Ou é por justa causa, como você disse. Agora, o risco que o empregador corre quando ele faz um acordo com o empregado é que, se for levantada essa situação e comprovada a fraude, ele deve devolver todo o fundo de garantia que foi autorizado, o saque irregularmente, tá? E a prescrição disso é 30 anos. É muito tempo. A prescrição do fundo de garantia é 30 anos, não compensa esse risco. Eu sei que muitas vezes os empregadores são pressionados pelos empregados para receber o fundo de garantia e também para receber o seguro-desemprego. Que algumas pessoas, como você disse, por cultura ou por ignorância, por desconhecimento da lei, eles acham que deve levar vantagem em tudo. Então eles incorporaram o seguro-desemprego como se fosse um direito adquirido. Ou incluso a uma atividade informal. Né? Que após, por exemplo, 180 meses, aliás, após 18 meses, né, teria novamente direito, então o empregador teria que mandá-lo embora para ele receber o seguro-desemprego, para ficar sem registro. Olha, isso é ilegal, é imoral e não tem amparo jurídico nenhum em defesa do empregador. Porque quem autoriza o saque do fundo de garantia é somente o empregador. E quem assina a autorização para o seguro-desemprego é somente o empregador. Então o empregador está chamando para ele um risco de ter que devolver todo esse dinheiro futuramente porque ele agiu de uma maneira ilícita. E os riscos maiores, são para o empregador ou são para o empregado? O empregado deve devolver as parcelas que ele recebeu de forma ilegal, sob pena dele não receber mais esse benefício do seguro-desemprego. Agora, isso é eficaz? Isso funciona? Funciona. Muitas vezes o cidadão comparece no Ministério do Trabalho, nós fazemos o levantamento. Se ele tem parcelas a recolher, ele deve realmente recolher as parcelas sob pena de não ter seguro-desemprego liberado mais. Isso daí funciona perfeitamente. E fatos já ocorreram nesse sentido? Com toda certeza, são frequentes. E qual que é a repercussão no individual da pessoa vitimada? Por isso que, aliás, vitimada por ato que ela própria participou. Como é que o senhor vê isso aí? Que reflexos o senhor sentiu nisso? Olha, com a experiência que eu tenho da fiscalização,
você percebe que a pessoa que agiu de má fé, ela não vem coberta de razão e coberta de energia e nem é agressiva. Vem com a bola baixa. Ah, vem, com toda certeza. Então ele sabe onde está mexendo. Agora, num país sério, em termos de legislação, muitas pessoas saíram do Ministério do Trabalho presas. Tá? Inclusive, a figura do seguro-desemprego é importante a gente frisar, e também eu queria seu comentário. Em países mais desenvolvidos, o Brasil copiou da Europa, de alguns países da Europa, Espanha principalmente. É vergonhoso para quem recebe, né? Ele faz questão de não receber. No Brasil nós temos uma cultura contrária a isso. Ele busca receber, ele pede para o empresário, não me registre porque eu estou recebendo, e pior que o empregado pedir isso para o empregador, é o empregador concordar com isso. Com a ideia. Porque depois ele vai para a Justiça do Trabalho, e muitas vezes até alguns me procuram, mas se ele for na Justiça do Trabalho pedir registro, eu vou denunciar. Eu falei, bom, a questão de você denunciar é um direito, você já devia ter denunciado. Agora, o erro seu foi não ter registrado. Não tenha dúvida, porque são procedimentos que geram um acúmulo de problemas a longo prazo. Além dessa obrigação que você está dizendo, né? E não ter registro, que isso é básico. Tá? Muitas vezes o empregador atrasa o pagamento, mas o erro mais grave que pode existir é a ausência de registro. Que futuramente esse empregado vai precisar do registro em caso da Previdência Social, que vai ter que aposentar-se. E esses 6 meses, os 7 meses, 8 meses que ficou sem registro, as pessoas que se aposentaram recentemente, eles dizem que demora uma eternidade para passar. Não é 6 meses, parece que é 100 anos, né? É porque é gozado, a pessoa não tem essa noção, né? Isso é cultural também. A pessoa está com 30 anos hoje, ela fica 6 meses recebendo seguro-desemprego sem registro, ela tem uma disponibilidade, uma vitalidade, ela tem uma saúde que não vai ter aos 50 anos. Ela não toma conhecimento ou consciência disso aí. Aliás, sobre essa falta de registro, eu gostaria que o senhor advertisse também, ou orientasse o nosso telespectador, com relação ao eventual acidente do trabalho. Que consequências traz para o empregador manter no seu quadro de funcionários colaboradores sem registro em caso de acidente, por exemplo, um assalto onde ele é vitimado com um tiro, um desabamento de um telhado onde ele é vitimado. Não estou nem falando em morrer, estou falando em se machucar, né, e ficar afastado. Isso é muito comum. Que consequências isso traz para o empregador? Se ocorrer acidente de trabalho com o empregado sem registro, tem o aspecto trabalhista, tá? Tem o aspecto previdenciário, e o aspecto civil. Civil e criminal também. Criminal. Criminal, porque se ele emitir uma guia de acidente de trabalho para um empregado que não foi registrado com data retroativa ao registro real, isso é falsidade ideológica. Falsidade ideológica está previsto no Código Penal e Processo Penal. Ele pode pegar, inclusive, prisão. Tá? Então, não é simplesmente achar que, não estando registrado o empregado, ele tem alguma vantagem. Não, eu desconheço a vantagem. Olha que faz tempo que eu estou no ramo, tá? Mas mais de 40 anos que eu trabalho na área trabalhista. Eu acho que o empregador não tem vantagem nenhuma. Tá? É melhor não contratar, né, doutor Adão? Com toda certeza. Se você não tem condição de pagar o empregado, mais os custos do trabalho, o custo social, é melhor você não ter um empregado. E ainda assim, o senhor se depara com situações de acidentes, de casos que geram essas indenizações e essas responsabilidades trabalhistas, cíveis e criminais, numa região tão rica e tão evoluída, pelo menos é isso que a gente imagina, como a nossa? Eu vou separar duas situações. Uma situação chama-se Araras, que aqui os casos são raros. Uma outra situação, que é onde também eu fiscalizo, é a região da Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, em que lá nunca a fiscalização foi capaz de dar conta da demanda das denúncias. Em Araras nós temos denúncias de fiscalização, 4 ou 5 no máximo por mês. Nessas cidades são 10 ou 12 por dia. A maioria de empregados que não tem registro. A maioria de empresas clandestinas, principalmente no ramo da confecção. Clandestinas, diga-se que não tem sequer inscrição nada, no CNPJ, absolutamente não é firma nada. Individual, não é nada. Não tem alvará, não tem inscrição estadual, não tem CNPJ, tem nada. Legalmente ela não existe. E fica difícil muitas vezes também para fiscalização ter um trabalho eficaz nesses casos, porque você vai multar a pessoa
física, né? Logicamente, a legislação não é perfeita nesse sentido, né? Pessoa física, mas a atividade é jurídica. Então, os advogados, os bons advogados, acabam derrubando alguns autos de infração, porque a pessoa autuada não foi aquela que devia ter sido autuada. Agora, muitas vezes as prefeituras dessas cidades não arárias, elas são coniventes com essas situações de irregularidade, sob o pretexto de que preferem os cidadãos trabalhando ilegalmente do que na rua praticando atos ilícitos como furto, roubo, tráfico, etc. Que é uma situação também, totalmente errada. Com certeza, esses prefeitos que analisam o fato dessa forma equivocada, né, se não ilegal e imoral, ele está visando também circulação de riquezas, porque queira ou não queira, a informalidade gera riqueza, né? E a cidade, com certeza, fazendo com que esse pessoal trabalhe de uma forma sob a lei, porque está fora da lei, né? Ele está fazendo gerar riqueza. Mas, por consequência, num futuro próximo, todo esse pessoal que trabalhou na informalidade vai ser um peso morto para a sociedade formal está pagando as contas dele, porque ele vai acabar caindo aí em serviço público de saúde, ele vai acabar ficando sem aposentadoria e ele vai estar se arrastando pelas ruas pedindo esmola daqui 10, 15, 20 anos. Com toda certeza. Aliás, um aspecto interessante nas homologações, voltando ao assunto que nós comentamos recentemente, eu percebi nesses últimos 60 dias, o número de pedido de demissão está sendo 80%. Tá? Então, o que acontece? Significa que a economia está aquecida. Significa que novas contratações estão acontecendo. Ou seja, não está faltando trabalho para as pessoas que têm, assim, profissões definidas, para as pessoas que têm formação profissional. Talvez falte serviço para as pessoas desqualificadas, em todos os sentidos, né? Agora, isso é um bom sinal para a cidade, como você falou, gera riqueza, movimenta valores, o comércio aquecido, gera mais emprego. Gera mais emprego, que as empresas produzem para o comércio. É uma roda viva muito interessante para a cidade. Com certeza diminui também o número de assaltos, furtos, roubos, etc. A marginalidade diminui também porque, havendo serviço, eles têm rendimento, né? E ocupa seu tempo também, né? Com toda certeza. Cabeça vazia e sem atividade. Começa a pensar coisa ruim. Exatamente, fica maquinando. Doutor Adão, nós estamos terminando o nosso tempo. E antes de eu finalizar o programa, eu gostaria de deixar uns instantes finais para a sua participação. Eu queria agradecer a população de Araras, que tem atendido a fiscalização sempre que há uma solicitação. Os problemas têm sido resolvidos de uma maneira razoável. E também as pessoas que muitas vezes comparecem ao Ministério do Trabalho, e que acredito que seja uma minoria insignificante, que acabam saindo de lá insatisfeitas, porque, na verdade, nós não podemos responder aquilo que as pessoas gostariam que fosse respondido. As respostas são de acordo com a lei, e a lei não é o fiscal que faz. Aliás, a função ali perante é apenas a homologação, né? Não tem que com toda certeza. Agora, muitos gostariam de saber certas coisas que favorecessem esse ou aquele empregador ou empregado, e nós não damos a resposta que não está de acordo com a lei. A lei não é o fiscal que elabora, é o legislativo, muitas vezes o executivo, e a fiscalização simplesmente ela é vigilante para que a lei seja cumprida. Aqui em Araras, graças a Deus, nós temos tido problemas assim que são facilmente resolvíveis, né? Solucionáveis. E para isso que, nesses 27 anos que eu estive aqui em Araras, graças a Deus, foi feito um trabalho assim, pedagógico, né? Com autos de infração, que hoje esse volume de autos de infração diminuiu bastante. Porque muitas vezes um simples telefonema nosso faz com que a situação seja resolvida. Eu queria que as empresas, os empresários, os prestadores de serviço, conhecessem o Adão Pacarim, não como fiscal, mas como um amigo, um conhecido, né? E que vocês comparecessem ao Ministério do Trabalho. Aliás, fica na Avenida Zurita, é importante frisar isso. 681, né? Onde era a antiga cooperativa da Nestlé. Eu agradeço, doutor Adão, o senhor estar presente no nosso programa como auditor fiscal do trabalho, nos trazendo informações. Eu agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.